Olá, meus amores da turma 702, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Estamos aqui em mais uma aula de redação. Agora no capítulo 8, né? Capítulo 8 da nossa apostila 2, ok? Então, ele traz aí pra gente o tema lendas, né? E aí a gente dá uma sequência, porque na apostila 1 nós trabalhamos muito a questão dos mitos, né? Falamos sobre mitos, mitologias, e agora a gente passa, né, dá um passo no assunto lendas. E aí acontece uma situação que muita gente confunde, né? Até mesmo pede características que diferenciam uma da outra, né? Diferenças entre lendas e mito. Acontece que mitos, como nós estudamos, né? Mitos é algo também muito antigo, assim como a lenda. Tanto lenda quanto os mitos, assim, são subgêneros, assim, bem antigos mesmo. Na verdade, foram os primeiros, né, a surgirem aí, né, nesse nosso mundo aí de literatura. É porque na época lá, né, falando lá da Grécia, não tinha, né, definições para certas dúvidas científicas que as pessoas tinham na época, né? Então, por exemplo, as pessoas perguntavam assim, como é que se fundiu a evolução humana? Ou como que surgiu o fogo? O que é raio? O que é trovão? E naquela época a gente não tinha nenhuma pesquisa científica ou história, ou mesmo, né, uma parte de história para definir esses tipos de questionamentos. E aí as pessoas utilizavam o mito para trazer respostas aí. Né? Então, por exemplo, lá na mitologia grega, quando fala a questão de onde surgiu a maldade humana, aí fala a questão da Pandora, né? Que abriu aquela caixa, que saiu todos os males e por aí vai. Então, assim, mito, ele tem a função de sempre trazer uma informação, né? A lenda, ela também pode trazer uma informação, mas não é o papel da lenda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos tópicos que eu separei para vocês. Então, lendas é um texto coletivo popular. Por que é coletivo, gente? Não tem uma única pessoa que escreveu, patenteou e está rodando por aí, né? É coletivo porque alguém conta uma situação, esse outro alguém espalha, e cada um vai dando o seu toque, tipo o telefone sem fio, né? Transmitida oralmente por gerações. Então, assim, o foco principal da lenda é a transmissão, né, oral, a transmissão feita através da fala mesmo. A lenda, ela constitui o folclore regional e nacional. Então, a gente está falando das regiões brasileiras, né, regiões essas que o Brasil é formado por 5 regiões, mas a gente não especifica somente em determinada região, não, tá? Tem lendas específicas de cada região, mas o folclore em si, a lenda em si, é um âmbito nacional, ok? Não se sabe ao certo onde e quando foi criada. Então, não se sabe ao certo onde e quando foi criada. Então, assim, olha a situação. A lenda, ela surge aí, ela traz um questionamento da realidade, tá? Ah, professora, então quer dizer que existe um menino que dá nó no rabo do cavalo, que azeda o leite? Gente, é assim. A ideia inicial da lenda é explicar alguma coisa da realidade, né? Então, por exemplo, existe sim uma situação de nó no rabo do cavalo, mas quem faz isso geralmente? Morcegos. Né? Então, vamos supor, aí o dono da fazenda acordou lá e viu lá o cavalinho com o rabo com um nó. E ele vai criando, e aconteceu isso, ele contou. Aí essa outra pessoa conta a história e vai contando, e vai contando, e vai contando, e vai contando, e recontando, e cada um vai adaptando, colocando personagens fantasiosos, né? Isso que é o bacana da lenda, né? E aí chega nessa proporção que a gente conhece, né, de várias lendas, mas sempre tem ali uma situação que aconteceu na realidade. Mas, como vai transmitindo de geração para geração de uma maneira oral, ela vai embora. Então, aqui, ó, mescla aspectos da realidade à fantasia. Foi o que eu acabei de dizer, né? Tem uma misturinha aí dessas duas vertentes.
simboliza, explica, simplifica e poetiza fatos. Então, por exemplo, aquela questão do bicho-papão, né? Eu posso questionar, eu posso definir isso como uma lenda, né? Mas aí o que acontece? A maioria dos pais quer poetizar, né, uma situação que, por exemplo, mostrar o perigo para o filho, que é, por exemplo, andar por aí sozinho. Então o pai pode dizer, né? Pode colocar os fatos verídicos, né? Você pode ser sequestrado, você pode ser atropelado, e uma série de coisas negativas. Mas aí ele usa a lenda, a questão, né, do bicho-papão, e ele poetiza. Ele diz, olha, se você for o bicho-papão vai te pegar. Então, assim, você usa fatos da realidade, mas de uma maneira mais suave, né? No caso, nesta situação. Tem personagens fantasiosos e estranhos, gente, muita coisa, né? Então a gente tem lá uma índia que vira uma planta aquática sob influência da lua, né? Uma questão lá a lenda do Guaraná, né? Que pegou os olhos, plantou e nasceu. Então, assim, é um mundo bem fantasioso, mesmo utilizando a realidade, mas dentro desse mundo, dentro desse subgênero, existe muita fantasia. Mas eu acho que esse que é o bacana da lenda, né? Eu coloquei aqui para vocês digo características, né, da lenda que eu acho bem importante, isso tem que ficar bem na cabecinha de vocês, tá? Então, lenda, ancestralidade, o que quer dizer isso? É algo bem antigo, muito antigo. Porque assim, a lenda ela é muito antiga e acontece até nos dias atuais, né? As lendas elas vão se renovando, vão se atualizando, né? Tem aí chupacabra, a lenda da loira do banheiro. A lenda, as histórias, elas continuam sendo contadas. Diferente de mito, né? Não existe, assim, um mito atual. Porque hoje a ciência e a história já conseguem explicar, né? Dar explicações para as dúvidas que vão acontecendo, que vão aparecendo. Então, não existe mito atual, não sei alguma região lá para dentro da Amazônia, ou uma tribo lá bem pequenininha da África, enfim. Mas, hoje em dia, a gente tem, né, a ciência e a história para nos responder, né, todos os nossos questionamentos. Então, por isso que tanto mito quanto lenda são subgêneros bem antigos, bem ancestrais, mas apenas as lendas a gente consegue ver lendas atuais, diferente de mito, ok? Anonimato, porque como eu falei anteriormente, a gente não sabe quando, quem escreveu, enfim. Oralidade, que é algo bem importante, né? O fundamento principal da propagação das lendas é a oralidade. E por fim, a persistência, né? Então, olha quanto tempo que as lendas estão circulando por aí, fazendo maior sucesso, né? Sempre, em qualquer turma, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, a gente tem a presença desse subgênero que são as lendas. Ok, meus amores? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se pintou aí alguma dúvida, por favor, anotem aí no caderninho de vocês, que na nossa aula online vocês levantem o dedinho e falem, tia Rafa, não entendi isso, pode voltar? Que eu volto com o maior prazer, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima.